Paz do Senhor Jesus aos irmãos. Amém. Abençoe. Quero convidar os irmãos aqui para abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, para acompanhar comigo a leitura do texto. Capítulo 20, o verso 1 ao 12. O título desse texto, o tema desse texto, é Adorando a Deus em meio às calamidades. A epígrafe do texto está escrito: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão dali do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, dizendo diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançarmos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Indo até o verso 12. Aqui nós vamos ver um texto sagrado que aconteceu após este Josafá. Ele era o quarto rei de Judá. E houve uma divisão por falta de administração de Roboão, o sucessor de Salomão. Este não soube administrar bem a nação que Deus havia entregado nas suas mãos, e por causa da falta de administração houve a divisão das nações, das tribos de Israel, assim constituindo o reino do norte. As 10 tribos formaram o reino do norte, onde Jeroboão reina, e as 2 tribos que deram origem ao reino do sul, ou Judá, aonde também estava estabelecido o templo de Salomão. O povo cai na idolatria, longe do templo de Salomão. Na direção de Jeroboão, o povo cai na idolatria. Deus envia o juízo para aquela nação, e foi inevitável o juízo não vir por causa da idolatria que eles estavam
vivendo. Deus envia Sargão, um tirano rei da Síria, e tira o povo daquela localidade, daquela terra, e manda esse povo para outras terras, né? Enquanto a terra em que Israel havia tomado posse agora é sitiada por estrangeiros. Sargão trouxe pessoas de outras culturas, de outras nações, e colocou naquela terra que era do povo de Israel. Por causa da idolatria, estes perderam a bênção. Então, aí nós vemos que levantou-se muitos reis para dirigir o reino de Israel, ou em Samaria. Muitos reis se levantaram, e também em Judá foi da mesma forma. Levantou-se muitos reis, e ao todos a expressão dos reis era: fizeram mal aos olhos do Senhor. Eles faziam mal aos olhos do Senhor. E entre esses reis que se levantaram no reino de Judá, um foi por nome Josafá. Josafá, ele foi o 4º rei de Judá. Este tinha um pai por nome Asa. Asa, por sua vez, era um homem espiritual, era um homem que acabou com a idolatria, era um homem que prostrava-se a Deus e adorava o Deus verdadeiro, que temia Deus. E Josafá tinha esse pai como um exemplo. Então Josafá tomou o exemplo do seu pai, e ele fez assim. Ele não caiu na idolatria, mas seguiu os passos de seu pai Asa. Ele acabou com os altares, ele lutou pela nação que estava nas suas mãos. Josafá, a sua mãe era Azuba, e com 35 anos de idade, Josafá, ele assume o reino de Judá. Então Josafá, ele começa a progredir. Josafá, ele começa a expandir, porque ele fazia aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Josafá, ele teve uma nação nas suas mãos, ele viu a situação, a decadência espiritual que estava o povo que Deus havia entregado nas suas mãos. Então Josafá, ele convida os príncipes, os levitas, os sacerdotes, os homens que tinham conhecimento da lei do livro do Senhor, para que estes fossem pelas ruas para ensinar o povo a lei do livro do Senhor. Então esses homens, eles saíram pelas ruas, eles começaram a ensinar, uma vez que em Jerusalém, ou ao redor de Jerusalém, não tinha sinagogas, não tinha templos, não tinha igrejas. Então esses homens, eles ensinavam nas ruas, nos lugares públicos. Eles ensinavam nos valados, eles reuniam os povos nas praças públicas, e ali ensinavam a palavra do Senhor para aqueles homens, a ponto de, quando aquele povo ouvia a palavra de Deus, caía um temor sobre o povo. Então Josafá, ele foi crescendo, ele foi expandindo. Josafá, ele foi conquistando, caiu o temor sobre o povo. Eu quero aqui abrir um parênteses rapidamente e falar que Salomão deixa registrado no capítulo 1, no verso 7 de Provérbios, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que um povo que teme a Deus é um povo sábio. Uma nação que teme ao Senhor é uma nação sábia. Louvado seja Deus. Então Josafá, ele foi crescendo e foi conquistando, foi expandindo as tendas, e ele foi conquistando territórios. Ele cresceu de uma tal maneira, ele expandiu de uma tal maneira, louvado seja Deus, Israel, que chegou um ponto na vida dele que ele estava tão grande, tão enriquecido, que ele passou a confiar na força dos seus próprios bens, né? Na força do seu próprio braço, a confiar no seu poder, e deixou de depositar sua confiança inteira em Deus.
Então aqui nós vemos que por causa disso, a autossuficiência na vida de Josafá fez com que ele corresse muitos riscos. Louvado seja Deus de Israel. Então a palavra do Senhor vai nos dizer ainda que o rei Josafá, ele conquistou e ele fez aliança com quem estava aborrecendo ao Senhor. Ele fez aliança com Acabe e com a rainha Jezabel, pessoas que irritaram a ira do Senhor. Acabe, ele fez um posto ídolo para irritar a ira do Senhor. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus ele não se agradou da aliança que Josafá fez com Acabe, e ele então, Deus levantou um profeta para repreender Josafá. Jeú foi esse profeta, e esse profeta veio falar em nome do Senhor para Josafá que Deus não havia se agradado da aliança que ele havia feito com Acabe e com a rainha Jezabel. Então foi nesse momento que Deus permitiu os inimigos reunirem forças ou unirem forças para acabar com a nação de Judá. Então Deus permitiu que Moabitas, Amonitas e o povo da montanha de Seir reunissem um grande exército, venham para poder atacar Josafá. Louvado seja Deus de Israel. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que um grande exército estava vindo agora contra a nação de Judá, e um mensageiro veio até Josafá, no texto que nós lemos, e deu aviso a Josafá, dizendo que vinha um grande exército contra ele. Eram os povos, a Moabitas, Amonitas e o povo da montanha de Seir estava vindo contra Josafá. Então foi no momento, no verso de número 3, que quando Josafá ele ouve essa mensagem, ou essa mal mensagem, louvado seja Deus de Israel, Josafá ele teme e põe-se a buscar o Senhor com jejum e oração, convida Judá e todo Jerusalém para poder orar e jejuar. Louvado seja Deus de Israel. Então nós vemos aqui o medo diante da crise. Louvado seja Deus. Muitas das vezes o que nos leva a orar, a buscar o Senhor, ou nos leva a voltar-se para Deus de todo o coração, é o perigo bater na nossa porta. Josafá ele só voltou-se para Deus porque o perigo bateu na porta dele. Louvado seja Deus de Israel, com jejum e oração. Então nós vemos aqui ainda que Josafá ele colocou-se a buscar o Senhor, e diante de toda a congregação Josafá ele começa a fazer uma oração diante de Judá e o povo de Jerusalém. Ele ora, ele clama a Deus junto com todo o povo. E no verso de número 12, o texto vai nos dizer, o verso vai nos dizer que Josafá ele confessou a sua incapacidade de resolver tal situação. Ele viu que o povo era grande que estava vindo contra ele, que o inimigo era forte e que ele não tinha força contra aquela grande multidão. Então Josafá ele disse: porém os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá ele confessou diante de Deus a sua incapacidade, diante daquele perigo que estava já às portas dele. E quando ele confessou a sua incapacidade para resolver tal situação, ele colocou a direção toda dele no Senhor Deus de Israel. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que Josafá ele disse para Deus que nele não há força contra aquela grande multidão, mas porém os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá ele voltou toda a confiança dele para Deus. No meio do perigo é voltar-se para Deus. Louvado seja Deus. Aqui Josafá, o salmista Davi ele vai falar no Salmo 20, o verso número 7: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então Josafá ele vem aqui, louvado seja Deus Israel, destacando a sua confiança em Deus. E mais para frente Deus ele responde a oração de Josafá com aquela grande congregação que eles estavam reunidos, e Deus levanta Jaaziel no meio da congregação e fala para Josafá dar ouvido e falar para eles que a peleja não era deles, mas era de Deus, que Deus pelejaria aquela peleja. Louvado seja Deus Israel. Então, em agradecimento a essa resposta que Deus enviara por intermédio do profeta Jaaziel, Josafá ele convida toda a congregação e eles começam a louvar ao Senhor com voz muito alta.
E através do louvor, Deus ele foi colocando uma emboscada no arraial do adversário, e Deus deu a vitória para todos os irmãos juntamente com Josafá. Então, aqui o tema foi adorando a Deus em meio às calamidades. Que Deus abençoe, que através da adoração, do louvor, nós vencemos a luta com jejum e oração. Amém? Deus abençoe o pastor. Amém? Amém. Vou fazer umas observações. Amém. Então nós estamos aprendendo. Tá enquadrado aí? Veio. Porque aí muda a gravação. Tá? Bom, você pregou adorando a Deus em meio às calamidades. Uma coisa que você tem muito boa, você grava bastante coisa, né? Tem conteúdo. E aí você trouxe um sermão, você trouxe tipo um sermão narrativo. Você narrou o texto. Só que lembra que a gente trabalhou aqui, que a gente tem que dividir o sermão para pregar melhor. Né? Então vocês já pregam isso. O Lucas tem uma grande apresentação aqui. Tem conteúdo, tem firmeza no que fala, parabéns. Agora eu vou colocar algumas ideias que você poderia ter colocado. Faltou, por exemplo, você falou o tema, né? Faltou a proposição, o exórdio, né? Poderia ser assim o exórdio, que é depois que você fala o texto e o tema, vem o exórdio. Poderia ter sido assim. Quando surgirem as calamidades, adorar a Deus ainda é a melhor opção. E deixa um silêncio para a igreja mastigar. Então aí já dividimos uma parte. Nós temos o texto, falamos o tema e já o exórdio. Aí vinha a introdução. Você poderia ter falado tudo que você falou do rei Asa, né, o pai dele, do Josafá, o pai dele e tal, mas explicar um pouco mais curto, mas também contextualizar as pessoas. O que é a calamidade? Tem pessoas que não sabem o que é a calamidade, você vai ter que explicar na introdução, né? Eu tenho uma noção mais ou menos. Então, calamidade, na sua introdução você poderia falar, calamidade é um dissabor, calamidade é uma circunstância contrária, calamidade é quando vem algo que vem nos desafiar, é um desafio. E mesmo depois explicar também, foi bom você falar da história para situar as pessoas, mas você falar um pouco da calamidade e explicar o que é calamidade e passar também para a igreja que no meio da calamidade a adoração é a melhor, adorar em meio à calamidade ainda é o melhor remédio, a melhor atitude, né? E então faltou a palavra-chave, aí vinha uma proposição, né? Aí eu vou colocar aqui, antes da proposição, eu vou colocar, depois que eu fiz a introdução, certo? Falei o que é calamidade, adoração, expliquei vou colocar um título. Adorando a Deus na calamidade. Jejum, jejum, eu vou mudar, tá? Sacrifício, posicionamento e lembrança. Isso é o que eu vou dividir, vai ser as argumentações. Então, eu estudei a introdução, expliquei o que é a calamidade, o que é a adoração, expliquei um pouco o contexto. Aí agora eu vou fazer a proposição. E o texto que nós lemos está falando sobre adorar a Deus na calamidade. E eu quero mostrar então nessa noite algumas atitudes que nós temos que ter, atitude, palavra-chave, para que a gente possa adorar a Deus na calamidade. Primeiro, Josafá nos ensina aqui, ele toma uma atitude de jejuar. E o que é o jejum na Bíblia? O jejum é sacrifício. A adoração também é sacrifício. No meio da calamidade é uma oportunidade que nós temos que ter para adorar ao Senhor como sacrifício vivo. Porque no versículo de número 3, Josafá, ele busca o Senhor e apregou um jejum. E aí você poderia falar um pouco do jejum, tá vendo? Dividir o texto, tá? Dividir o jejum, sacrifício. Você poderia não falar da história da rainha Esther, mas fazer uma alusão. Lembra o jejum que a rainha Esther fez, né? E eles venceram? Naquela calamidade, você dá uma alusão. Você lembra que eu falei? Vocês podem fazer alusão não, mas é um exemplo, né?
Vou dar um exemplo aqui rápido, porque senão vira um sermão temático. Aí, olha a segunda argumentação. A primeira é essa, tá? Nós já falamos da proposição, é o texto que nós lemos e tal. Aí eu fiz agora a argumentação. Primeira argumentação, sacrifício. Ele pôs todo mundo para jejuar. Qual é o sacrifício que o ser humano tem que dar a Deus? Não é boi, não é mais, mas é a si próprio. Né? Então, diante daquela calamidade, eles se colocaram em posicionamento de a atitude foi jejuar, não tem outra coisa. O verdadeiro adorador, ele jejua, você aplica para a igreja. Você pega Josafá jejuando e você vai mostrar para a igreja, que a igreja hoje perdeu, né? Você pode contextualizar esse texto, essa argumentação, falando que a igreja hoje perdeu a adoração do sacrifício, a adoração do jejum. Explicar um pouco o que é o jejum, né? O que é esse sacrifício, entendeu? Segunda atitude, a gente vai ver ela lá no versículo 6. Vamos dividir o texto para pregar melhor. Ele vai dizer, ele se posiciona. Versículo 5. Josafá se coloca de pé. Então, sacrifício. Olha, quando eu falei o título, lembra? Adoração na calamidade. Sacrifício, posicionamento e lembrança. O título é as argumentações, são as argumentações. Olha o título. Adorando a Deus na calamidade. Sacrifício, posicionamento e lembrança. Aí eu já falei de sacrifício. Vou falar do posicionamento. No versículo 6 ele se coloca de pé. Mostrando que para nós, ele está ensinando para nós que você pode usar as palavras-chave como atitude ou lições. Vamos dar para a lição. Segunda lição, ele se coloca de pé. No momento da calamidade, nós temos que nos colocar de pé. Nunca houve um homem, uma mulher na Bíblia, que no momento de calamidade, ele se colocou de pé para adorar o Senhor, ela se posicionou, Deus veio, deu as bênçãos, Deus recebeu essa adoração e enviou resposta. Então a segunda parte dividida aqui pode ser o que? O posicionamento, ele fica de pé, ele manda o povo jejuar, você tem que ver os movimentos do personagem no texto, entenderam, irmãos? Então ele se jejua, olha o que ele está fazendo, a lição, o que ele ensina para nós? Sacrifício, não adianta ficar falando da minha vida para as pessoas, a calamidade vem, eu tenho que me sacrificar com jejum e oração. Segundo, me posicionar, não é ficar só prostrado jejuando, me posicionar, ele se posiciona. Eu estou falando para vocês aqui, eu só estou vendo raiz externa na minha cabeça. É porque eu vou pregar. Você vai pregar hoje? Tá, então deixa eu sair logo aqui, que vocês dois vão lá, né? E por fim, se vocês virarem lá a página lá no versículo. Está esperando lembrança aqui. A lembrança vai embora. Aí a segunda lição, a terceira lição seria a lembrança. Ele vem e fala para Deus, o versículo 12. Nosso Deus, porventura não julgarás. Né? Pode até ser um pouco antes. Tá? Ele fala, o versículo 10, ele vai falar do que, lembra que Deus fez Deus não permitiu que Moisés e Israel matassem esse povo, porque também era parte deles, lembra? Lembrança, vou trazer, Senhor, olha, a gente obedeceu e agora estão querendo nos matar, lembrar Deus. Aí o papai ficou furioso quando viu eles, né, se sacrificando, se posicionando e falando, pai, a gente está fazendo certo, estão querendo, entendeu? Aí, então, dividir melhor o texto. Você falou muito bem, mas continua uma introdução grandona. Você tem parte, o texto tem partes, tá? Então, essas são argumentações, porque você dividir, você consegue aplicar mais. Né? Então, sempre veja o movimento no texto, o que o personagem principal está fazendo, ou Deus, ou Jesus Cristo, ou a pessoa, a mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue. Tem que observar o que ela está fazendo. Porque ela está sendo a protagonista. Mesmo Jesus sendo Deus ali, quem é a protagonista é ela. Que ela fez todo aquele movimento. Aqui está sendo Josafá. Ele, jejum, posicionamento e fala a Deus. Esse povo aí que a gente abençoou, agora está vindo contra nós. Aí Deus foi, entendeu? Então, essa é a apresentação. Pastora, 20 minutos. Depois a pastora Elaine. Qual é o tema do seu sermão? A lenha não tem a chama acesa. Ainda estou na história da lenha, pastor. Ainda estou na história da lenha. Ainda está, eu vou baixar um pouquinho, pastora. O tema do seu sermão é? A lenha que mantém a chama acesa. A lenha que mantém a chama acesa. Agora é 20 para as 9. Manda a lenha, pastora, 20 minutos. Está certinho, é temático ou expositivo? É temático. Temático? Não vai pregar expositivo não para eu ver? É que esse daqui estava aqui na minha
Tá, então vamos lá. Então a pastora vai pregar um sermão temático. Tá, o temático a gente não usa o texto, como eu usei, para argumentar. A gente lê o texto e pega outras passagens. É isso, tá, pastor? Você vai fazer isso, né? Beleza? Então começando. Bora lá, pastor. Tá valendo. Pai Senhor, igreja. Amém. Abra as vossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 12. Amém? Diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Amém? Então, 6, capítulo 6, versículo 12. Mas o fogo, no contexto bíblico, ele é sinônimo de poder. Assim como o fogo refina o ouro, na nossa vida também é da mesma forma. Para o Senhor nós somos uma pedra preciosa, mas que precisa ser refinada, que precisa ser lapidada, que precisa ser tratada. Ele tem o poder, o fogo, para esterilizar, ou seja, né, nos tornar limpo diante do Senhor. Ele tem o poder de moldar, forjar o nosso caráter. E também o fogo ele tem o poder de derreter, ou seja, desfazer todos os nossos pensamentos que outrora nós tínhamos que não condiz com as verdades bíblicas, que não condiz com a palavra. O fogo ele também é indispensável no altar. E o nosso coração ele representa o altar de Deus. E para que o fogo ele permaneça aceso, não pode faltar a lenha todos os dias. Não pode faltar que nós venhamos fazer a nossa parte. Porque o Senhor, o fogo aqui, ele é enviado pelo nosso Deus. Mas a lenha é eu e você que tem que colocar. Aleluias. Esse texto ele nos deixa bem claro que nós temos um dever, uma obrigação. Melhor dizendo, não uma obrigação, mas uma responsabilidade de manter esse fogo aceso sobre o altar, colocando sobre ele todos os dias lenha. E o que nós vamos falar hoje é sobre 4 tipos de lenha, que vai nos ajudar muito para que esse fogo ele nunca se apague, mas pelo contrário, que cada dia mais esse fogo ele venha nos aquecer, ele venha nos envolver e ele venha cumprir o propósito de Deus. Deus fazendo a parte dele e nós fazendo a nossa parte. Porque Deus ele tem um propósito para a nossa vida. Deus tem propósito para a nossa vida. Mas precisa o quê? Deus vai cumprir? Sim. A Bíblia até diz que o Senhor ele tem todo o poder sobre o barro. Mas eu tenho que me pôr diante do Senhor como barro para, aleluias, para que o poder dele, para que a manifestação dele, para que o propósito dele aconteça. Porque se eu não me colocar diante do Senhor como um barro na mão dele, se eu dificultar, se eu não querer, se eu não aceitar cumprir o propósito do Senhor, o Senhor não vai me obrigar. Ele não vai me obrigar a fazer aquilo que eu não quero. Então depende de mim para que esse fogo venha sobre a minha vida, aleluias, e manter essa chama acesa. Porque o Senhor ele sempre vai fazer a parte dele. Ele sempre vai fazer a parte dele. E o que dificulta muitas vezes das coisas acontecer somos nós, não o Senhor. Se algo diferente na nossa vida não está acontecendo, não é por culpa do Senhor, mas é por culpa nossa. Então, hoje nós vamos aprender sobre 4 tipos de lenha. E o primeiro tipo de lenha que eu quero falar hoje é sobre o fervor, que não pode faltar sobre a minha vida, sobre a tua vida, o fervor, que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11, que diz assim: não sejais descuidado do zelo, sede fervorosos no espírito, servir ao Senhor.
que o Senhor está querendo dizer aqui? Qual essa lenha, esse fervor? Que nós temos que ser dedicados, não? Todo dia colocar a dedicação. Porque hoje a gente vê assim, quando tem um trabalho na igreja, é um fervor, né? Daqueles, todo mundo está pronto, todo mundo está ali, todo mundo faz, todo mundo acontece, todo mundo tem ideia, tem disposição, ninguém reclama, ninguém fala de horário, não, vamos ter um evento, vamos ter um culto, vamos ter um congresso, o aniversário da igreja, aquela movimentação. Mas a palavra está dizendo, amados, que nós temos que todo dia colocar essa lenha. Não é só no dia da festividade, não é só no dia que vai vir um pregador na igreja. Não, todos os dias nós temos que colocar essa lenha, esse fervor. Não podemos, aleluias, deixar de ser dedicado. Não, o compromisso que eu tenho na época das festividades, eu tenho que ter no meu dia a dia com o Senhor. Manter o meu horário, evitar chegar atrasado na igreja, evitar estar distante. Eu tenho que ter um compromisso, porque hoje a gente vê assim, hoje é culto normal, culto de ensino, culto de ensino, para que eu vou lá? Domingo o pastor vai falar, depois já vai ter um estudo, então, hoje eu não vou não. Não, esse fervor é todo dia buscar o Senhor com este fervor, o máximo, nos empenhar o máximo, todo dia, colocando essa lenha do fervor, porque se um dia eu deixar de pôr essa lenha, eu já dei um passo para trás. Eu já voltei para trás, porque um dia, amados, que a gente deixa de buscar o Senhor, no próximo dia já fica mais difícil. Pode perceber que a pessoa, quando ela falta um dia na igreja, no outro dia ela já não tem vontade mesmo. E cada vez assim. Então, por isso que aqui o Senhor está dizendo, todos os dias, você tem essa obrigação, melhor dizendo, essa responsabilidade de colocar esta lenha no altar, porque o fogo tem que estar ali contínuo, o fogo não pode se apagar de maneira nenhuma. E o segundo tipo de lenha é o entusiasmo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 17, que diz assim: pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, mas já partiu para vos visitar com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Paulo estava falando aqui sobre você ser uma pessoa que serve ao Senhor com esse fervor, com essa dedicação, mas, amados, em todos os sentidos. Porque tem pessoa que ela é até fervorosa, ela está sempre ali, mas quando se trata de ofertar, de dizimar, ser fiel a Deus, ela já não tem tanto fervor, ela já não tem aquele entusiasmo. No culto mesmo, ela está lá dando glória a Deus, dando aleluia, recebe a palavra de bom grado, mas quando fala sobre dizimar e ofertar, a maioria tranca o coração. Não tem aquela responsabilidade de dizer, não, a minha igreja ela precisa, a obra do Senhor precisa, tem aluguel, tem as coisas para ser pago, não, pessoa, e nós temos que ter, amados, essa iniciativa própria. Não é toda hora o pastor tem que ficar falando, gente, você tem que ser fiel, você tem que fazer, você tem que ajudar. Não, a pessoa ela tem que ter iniciativa própria, como o Tito aqui, né? Ele ouviu Paulo falar e ele, por iniciativa própria e com todo entusiasmo, ele já foi lá para ajudar e para incentivar também outros, não é? A contribuir. Então nós não podemos perder isso conosco, nós temos que ter essa responsabilidade de saber que eu tenho que ter entusiasmo todo o tempo no culto e até no momento, principalmente no momento de ofertar e de ser dizimista fiel, porque nós queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos ver Deus agir na nossa vida, nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós não conseguimos manter esse relacionamento diário com o Senhor, ou não conseguimos manter o relacionamento em todas as partes com Deus. Eu gosto de adorar, eu gosto de buscar, eu gosto de estar na igreja, gosto de ouvir a palavra, eu até ajudo na limpeza, eu ajudo nisso, eu ajudo naquilo, mas quando se trata de dinheiro, já tranca o coração.
O pastor está fazendo o que com o dinheiro? E isso não é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é colocar a lenha, é fazer a nossa parte. Tratar do assunto, como vai ser gasto o dinheiro não é problema nosso, não é assunto nosso. Isso aí é assunto do pastor, é assunto do responsável. Então nós temos que fazer a nossa parte e fazer com todo entusiasmo, com toda alegria. O que me chama a atenção é que na Angola, tem um pastor que ele é angolano, né? Ele tem a obra lá, e no momento de ofertar, no momento de dizimar, eles vão na maior alegria, da cambalhota, pula, bate palma. É esse entusiasmo que nós precisamos ter, porque a igreja é nossa responsabilidade. Eu costumo sempre dizer, a nossa casa, a mesma responsabilidade que eu tenho na minha casa, eu tenho que ter com a casa do Senhor. Do mesmo jeito que eu não vou aceitar que uma pessoa vai lá na minha casa, pagar minha água, minha luz, fazer as minhas coisas, com a igreja é a mesma coisa. Então eu tenho que ter esse entusiasmo de saber que a obra do Senhor, ela não só consiste em receber, mas principalmente em dar e se doar. E um requisito que é muito dificultoso é a gente abençoar a obra do Senhor, o povo abençoar a obra de Deus. Mas eu não posso perder o entusiasmo de servir ao Senhor com os meus bens. Aqui Paulo ele vai dizer aqui que eles davam o que eles tinham e o que eles não tinham. E o que eles não tinham com todo entusiasmo. Com todo entusiasmo. Então nós não podemos perder, amados, isso. E todo dia eu tenho que treinar isso. A Bíblia diz que nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Então todos os dias, todos os cultos, eu tenho que estar ali me esforçando, me alegrando por ter condições de abençoar a obra do Senhor. Porque se eu tranco o meu coração para uma parte do culto, o que vai acontecer? Essa chama, ela só tende a ficar cada vez mais fraca no meu coração, a diminuir. A minha obrigação é o quê? É manter essa chama acesa. E a outra, amados, leia, é a dedicação. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, consciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que estais servindo. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos é para o Senhor. Então eu tenho que me dedicar de todo o coração. Eu não estou fazendo para o pastor, eu não estou fazendo para o ministério, eu não estou fazendo para o Senhor. Isso serve, amados, para a nossa igreja e também para a nossa vida cotidiana, para o nosso trabalho. No nosso trabalho, eu quero que Deus me abençoe um bom emprego. E quando Deus me abençoa um emprego, eu reclamo do meu patrão, eu não quero aceitar ordens dele porque ele não é crente, eu não quero ceder, eu estou sempre reclamando, mas eu tenho que me dedicar em tudo que eu vier fazer, seja na igreja, na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, tudo quanto vier às minhas mãos para me fazer, que eu faço com toda dedicação, tendo a certeza, a convicção que eu estou fazendo para o Senhor, porque eu sou modelo. Eu sou modelo. E se eu não me dedico em tudo que eu faço, principalmente, se eu estou fazendo para uma pessoa que não é cristã, jamais ela vai querer vir para a igreja. Porque se ela está olhando para mim, que estou dizendo que sou um servo do Senhor, mas faço tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, não estou nem aí como eu devo me portar, e ela está me observando. Então eu tenho que ser dedicado em tudo que eu fizer, ser dedicado e fazer de todo o coração, de boa vontade. Não precisa ninguém ficar mandando. Eu sei a minha responsabilidade, eu sei o meu compromisso e eu vou fazer, porque quando eu acho que eu estou fazendo alguma coisa para o homem, amados, eu fico com o coração trancado, porque se eu olhar para as atitudes do outro, eu não consigo fazer nada, porque o homem falha, o homem tem defeito. Então se eu olho para o meu pastor, se eu olho para os irmãos, mas eu vou fazer, por que eu vou fazer se o meu irmão não está fazendo? Só eu que estou fazendo, só eu que faço. Não importa, amados.
Se chegou a tua mão para fazer, faça de todo o teu coração. Seja dedicado em tudo aquilo que vier nas tuas mãos para você fazer. Coloque essa lenha da dedicação em tudo que Deus colocar nas tuas mãos para você fazer, porque a tua recompensa ela vai vir do Senhor. O homem é falho, mas Deus ele é perfeito. Se eu olhar para o homem, eu não consigo sair do lugar. Se eu ficar olhando para o homem, amados, essa chama não tem como ela permanecer. Ela vai ficar cada vez menor, cada vez menor. Tem também aí versículo acima, versículo 10, que ele fala para que nós temos que tirar as cinzas, não? Porque se a cinza ficar, não tem como, amados. A cinza ela impede esse fogo de se acender, não é? E o que são as cinzas? São essas coisas que a gente fica olhando no outro. Ah, se o meu irmão fizer, eu faço. Se o meu irmão não faz, eu não faço. Não? A gente fica olhando as cinzas. Ah, mas ontem eu já fiz. Olhamos para o passado, olhamos para a dificuldade, olhamos para as coisas que estão acontecendo e precisamos tirar essa cinza, colocar a lenha do fervor, do entusiasmo, da dedicação, para que, amados, nós venhamos cada dia mais acender a chama do Espírito Santo no nosso coração. Para cada dia mais o desejo de servir ao Senhor aumente nas nossas vidas. Porque o que tem feito muitos retroceder é porque não tem colocado todos os dias fervor, entusiasmo, dedicação naquilo que tem feito. Porque se passar a fazer isso, o fogo de Deus, ele vai nos agraciar cada dia mais e mais, e nos moldar, e nos transformar, e forjar o nosso caráter, para que cada dia mais nós possamos servir ao Senhor melhor. Para que cada dia mais nós possamos ter o caráter mesmo de homem de Deus, de mulher de Deus. Então isso não pode faltar na nossa vida. E a quarta lenha, amados, é a oração. Deixei ela em quarto lugar, não por ela ser menos importante. Deixei ela em quarto lugar principalmente porque ela é muito mais importante. Porque é através da oração, através de você orar, de você buscar ao Senhor, que você vai conseguir manter as demais lenhas ali, você vai conseguir colocar as demais lenhas nesse altar, para que esse fogo queime ela. A oração é um tipo de lenha essencial, que ela não pode faltar. É ela que vai nos dar condições para a gente conseguir as demais. Aleluias. E a oração, amados, ela traz coragem, ela traz disposição, ela traz ânimo, ela traz vigor para a gente cumprir o chamado de Deus, fazer o ID do Senhor. A oração, tanto que é a junção de duas palavras, orar e ação. Eu oro, mas eu tenho ação. E às vezes a gente ora tanto, mas na hora da gente praticar, a gente não faz nada, Ah, eu já orei, eu já entreguei na mão do Senhor, mas a palavra está dizendo aqui, voltando ali em Levítico, a palavra está dizendo assim, olha, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, porque o que depende de Deus, amado, ele sempre está ali, e o fogo é ele, o fogo é o Espírito Santo, então o que depende dele vai estar sempre ali, não vai se apagar, o fogo não vai, ele vai sempre arder, aleluia, mas o sacerdote acenderá a lenha, O fogo, ele sempre vai estar sobre o altar, ele não vai se apagar, mas o sacerdote tem a responsabilidade de acender essa lenha, de colocar essa lenha. Livro de Atos 4:31. Atos 31, 4:31 diz assim: e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estávamos reunidos, e todos ficaram plenos do Espírito Santo. E com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Você vê que a oração, aleluia, né? A oração que eles fizeram ali fez com que aquele lugar tremesse, onde eles estavam reunidos. Aquele lugar tremeu, eles acabaram, a oração foi tão fervorosa
e aquele lugar ali tremeu, e todos ficaram plenos, cheios do Espírito Santo. E através disso, eles passaram a pregar a palavra de Deus, né? Porque, e com toda a coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. Então é a oração que vai nos dar, amado, esse despertamento. É a oração que vai nos fornecer o fervor, o entusiasmo, o cuidado, e não pode faltar na nossa vida, de maneira nenhuma. Eu digo sempre assim, você ter o Espírito Santo, ser cheio, aqui ele está dizendo, todos foram plenos do Espírito Santo. Mas ser plenos do Espírito Santo não é porque eu prego bem, não é porque eu tenho muito conhecimento da palavra. Não é ser cheio do Espírito Santo, não é porque eu louvo maravilhosamente bem, não é porque eu estou sempre ali, aleluias, não, falando, fazendo e acontecendo de um dom que o Senhor me deu. Não é algo que é da parte de Deus. Não, ser cheio do Espírito Santo é o quanto eu dou para o Senhor. É o quanto eu faço para o Senhor. Então, ser cheio do Espírito Santo é se eu estou colocando fervor no que eu faço, se eu estou me dedicando, se eu estou tendo entusiasmo. Isso que mostra que eu sou cheio do Espírito Santo. Porque eu sou uma pessoa que eu estou querendo fazer para o Senhor. Estou negando a minha vontade muitas vezes. Estou negando o meu desejo. Eu quero, a obra precisa e eu estou ali para ajudar. Não porque muitas vezes eu tenho, como esse povo aqui. Eles estavam fazendo o que eles tinham, que eles não tinham pela obra do Senhor, se dedicando. Então eu sou cheio do Espírito Santo, não, aleluias, porque eu tenho um dom que já é dele. Eu sou cheio do Espírito Santo porque eu me dou para ele, porque eu faço, porque eu sirvo ao Senhor, que eu não quero saber se A, B ou C está fazendo ou não está fazendo, mas eu estou colocando a lenha ali todos os dias. Eu estou fazendo a minha parte, estou negando muitas vezes as minhas vontades. Às vezes eu estou ali com uma quantia que é até para me comprar algo para mim, mas eu sei que a obra do Senhor precisa, então eu vou lá prontamente, não preciso nem ficar falando, ninguém dizer que a obra está precisando, mas eu estou ali, eu faço de tudo para que o reino de Deus cada dia mais ele cresça. Eu sou um instrumento na mão do Senhor, e o Espírito Santo ele vai sempre estar me ajudando, e eu vou conseguir todos os dias fazer isso se eu estiver mantendo uma comunhão com o Senhor através da oração. Manter a chama acesa, adquirindo, amados, essas lenhas, e não deixe que as cinzas do passado, ou as cinzas da tua vontade, as cinzas do teu pensamento, ela apague essa chama dentro do teu coração. Todos os dias, coloque sobre o altar essa lenha. Manter a chama ardente é também uma oferta de gratidão a Deus, que ele fala, é uma oferta pacífica. A oferta pacífica, ela representa isso, fazer um pedido a Deus, uma súplica e também um agradecimento por uma bênção recebida. E o Espírito Santo foi a maior bênção que Deus deixou para a nossa vida. Então que nós venhamos ser gratos a Ele por isso, e nos esforçar o máximo que nós pudermos, para que a chama do Espírito Santo ela jamais se apague dentro do nosso coração. Não olhar para nada, não olhar para ninguém, só é você e Deus. Você e Deus. E essa chama acesa, é ela que também vai nos guiar rumo à nossa salvação. Amém? Amém. Então, fazer uma análise rápida. A pastora trouxe um sermão temático, né? Muito bom. Eu pego 4. Ela pegou primeiro o texto, o tema, né? A introdução, ela falou um pouco. Aí eu vou dar algumas dicas, tá? Na introdução, tentar contextualizar esse sacerdócio com a igreja hoje. Tá? Tentar puxar um pouquinho mais claro. Olha, assim como tinha sacerdotes lá, nós hoje somos essa nação. Pode pegar Pedro. E aí na introdução... Sim, tá? E quando eu preguei, a pastora fez isso. Eu falei. Aí já... Eu fiquei meio assustada, escolhi com um relógio. Tá. Então isso aí é bom. A conclusão também, as argumentações foram boas. E o tema, qual era o tema? O tema é manter a chama. A lei é manter a chama. Sempre que for temático,
Fale 4, 3, 4, pode falar, tá? 4, como é que é o tema? A lenha que mantém a chama acesa. 4 lenhas que mantenham a chama acesa. Então pode falar. Isso, pode falar. Primeira chama, segunda chama, terceira chama. Vai marcando. Porque você já anunciou que são 4. A pessoa vai marcando, tá? Geralmente são 3, mas dá para colocar 4, né? Até 4, até 5 dá, se você conseguir, né? Se tiver bastante tempo. Mas se você 3, você já tem bastante tempo. Vocês estão bem, vocês estão no tempo, né? A conclusão também tem que ser mais resumida. Concluindo, nós vimos nesta noite que existem 4 lenhas que nós precisamos para poder manter a chama acesa. Primeira lenha, segunda lenha, terceira lenha. E aí conclui, fecha, tá? A conclusão mais resumidinha, tá bom? A pastora vai sair, ó, entrou bem, se apresentou bem, argumentação ótima e saindo. Aí oração. Vamos orar agora. Tá claro que o tempo não deu, né? Outra coisa, a conclusão também é importante, tá, o Lucas? Então, vimos nessa noite que existem, nós temos que vimos 3 lições de como adorar a Deus na calamidade, né? A primeira lição foi sacrifício, temos que nos sacrificar. Tem que avisar que conclui, tá, pastor? Chegou à conclusão, vamos concluir, avisa a igreja que vocês estão concluindo. Concluindo, 5 minutos a conclusão. São 7 minutos se você tiver tempo, passa mais 5 minutos, tá? Entendeu? Fechar, legal. Porque senão a gente vai acrescentando, né? A gente vai falando, daqui a pouco, né? Então, ó, vimos 3 lições que Josafá nos deu aqui sobre como adorar na calamidade. Primeiro, sacrifício. Segundo, posicionamento. Terceiro, lembrar a Deus. Vamos ficar de pé. Aí você ora falando dessas coisas. Quero que você ore agora pedindo para Deus, fazendo um propósito de se sacrificar para Deus aqui agora. De se posicione e ore nessas questões. Tá? Tudo bem? Conclusão disso. Vamos ver a pastora Elaine, ela tem 20 minutos. Tá bom? Vamos lá que a gente termina. Vamos para casa. Eu ia falar sobre. Deixa para segunda-feira que vem, tá? Foi muito boa a aula aqui, né? De Trindade, né? Então, isso aí vai ser ótimo também. Vamos falar de anjos e demônios. Tá? Que tá cheio de capeta na internet aí perturbando o pastor, né? Então vamos aprender a ver quem são os endemoniados. Segunda-feira é a Romilda, né? Segunda é o humilde do pastor Eus. Vamos, pastor Eus. Uma hora. Qual é o tempo do senhor? Uma hora, pastor. 20 minutos agora agora é 9 horas. Não, é 9 horas, ele está adiantado. 20 minutos. Se descer até 9h30, você vai ter 5 minutos ainda, entendido? Tá? Porra lá, 20 minutos. Já está perdendo. A paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos. Vamos ler nessa noite no livro de Esther, capítulo 4, versículo 11 e versículo 16. E também o capítulo 5, com o versículo 2 e 3. Amém? Ou textual? Textual. É o primeiro, né? Textual. Temático. O temático. Não, temática é outra. Vamos lá. Amém? Podemos ler em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que só há uma sentença para todo homem ou mulher que entrar no pátio interior para ir ter com o rei sem ser chamado: a morte, salvo se o rei estender para esta pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada a comparecer diante do rei. Versículo 16 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas moças também jejuaremos. Depois disso irei ter com o rei, ainda que isso não seja permitido pela lei. Se eu perecer,
perecerei. Aí o capítulo 5, versículo 2 e 3 diz assim: quando o rei viu a rainha Ester em pé no pátio, esta alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para ela o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que há contigo, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino te será dada. Amém? Hoje eu quero trazer sobre este texto o tema na presença do rei. Na presença do rei. O texto que nós lemos nesta noite diz sobre uma história que se discorre pós-exílios dos judeus. E após esses exílios, os judeus foram dispersos para outros países. E tinha esses judeus que estavam na Pérsia. A Pérsia, o qual um governo que estava ali, o rei Assuero, que alcançou desde a Índia à Etiópia um grande sucesso no seu reinado. E ele alcançou 127 províncias. E se tornou tão famoso que deu uma festa jamais descrita, 180 dias de festa. Então, este reinado era próspero, e ali estavam alguns judeus. E, como nós lemos nesta noite, a história da rainha Ester. Esta mulher, ela então, vindo de uma família judia, ela e seu primo Mardoqueu, estava na província de Suzã, e quando aconteceu algo no palácio, aconteceu uma situação no palácio que veio agora a ser as mãos do Senhor agindo para que Deus viesse trabalhar na vida do seu povo. E o que aconteceu? A rainha que era tão afamada, Vasti, ela agora se volta contra o seu rei Assuero, e agora é destituída do seu trono, precisando então estar ali uma vaga para uma nova rainha. E quem escolhe essa rainha é Deus. Deus escolhe essa rainha dentro do seu propósito. E agora vem todas as jovens estar ali passando ali por uma avaliação para saber quem seria esta rainha, para uma preparação. E hoje nós vamos aprender como entrar na presença do rei. Para entrarmos na presença do rei, nós vamos aprender algumas atitudes que serão prontidão, sacrifício e ousadia para entrarmos na presença do rei. E a primeira atitude que nós lemos e vemos nesse texto e aprendemos com esta mulher é que no versículo 11 diz dessa forma, o versículo que nós lemos, que todos os servos do rei e o povo das províncias, todos sabiam que havia uma sentença para todo homem ou mulher que fosse entrar na presença do rei sem ser avisado. E a sentença seria a morte. E aqui teria que ter prontidão. A atitude é prontidão. Para estar na presença do rei, precisava ter prontidão. E o que é a prontidão? Disposta, disponível, preparada. Então a rainha Ester, ela precisava estar preparada para estar na presença do rei. O versículo 11 nos descreve aqui a lei persa para entrar na presença do rei Assuero. Mas antes dela entrar na presença do rei Assuero, ela tinha que entrar na presença do rei, do todo soberano, do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, que era o nosso Senhor. E não é de qualquer forma, se para entrar na presença do rei Assuero, ela teve que ter grandes preparações, porque não foi de qualquer forma que a rainha Ester foi escolhida para ser rainha. Ela passou um tempo sendo banhada no leite, sendo ali toda adornada, toda uma preparação persa e das melhores qualidades para poder então se apresentar ao rei Assuero. E depois que é escolhida para entrar novamente
realmente a presença do rei, ela tinha que ter ali prontificação, ela tinha que estar pronta para entrar. Mas o que acontece? Qual era a prontificação? A rainha Esther não estava pronta, ela estava distraída. Aí nós vemos um grande problema, que devemos estar prontos em todo instante, a todo momento, porque o nosso rei, o nosso Senhor vai vir e não sabemos a hora que ele vai vir. Era num piscar de olhos, como as 10 virgens. Chega-se o noivo e tem que estar em prontidão, tem que estar preparada. Em Mateus 25, Jesus ele nos deixa este grande alerta: prontidão, temos que estar preparados a tempo e a fora de tempo. Em todos os momentos devemos estar preparados para a chegada do Rei, do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui, o que estava acontecendo? Qual era o problema da rainha Esther? Que pode ser o nosso problema. Estava distraída, estava na zona de conforto, estava ali no palácio, e ela estava ali vivendo com as suas meninas e sem informação, não sabia o que se passava fora do palácio. Não tinha informação do que se passava com o seu povo, não tinha ali mais aquele contato, qual era o projeto que Deus tinha para a vida dela, porque se ela chegou àquele palácio, ela não chegou aleatoriamente, ela chegou porque Deus tinha um propósito na vida dela. Então nós entendemos dentro deste texto e aprendemos nesta noite que nós deveremos em todo o tempo ter atitude de prontidão, em todo o tempo, porque aonde Deus vai nos levar, aonde Deus vai nos direcionar, Ele tem um propósito. Então nós temos que estar em prontidão, nós temos que estar disposta. No momento que ali Mardoquai chega para falar para a rainha Esther, mandar-lhe dizer o que estava acontecendo e em todo o mal que tinha vindo sobre o edito de Ramã, sobre os judeus, que era a exterminação deles. Então ali ela é pega de surpresa, porque não estava preparada, ela não estava ali em prontidão e disponível, em preparação, ela não estava atenta ao que estava passando, o que Deus queria para ela. E hoje, nesta noite, naquele momento que Mardoqueu chega e fala para ela, qual é a resposta dela? Qual é a nossa resposta? Porque a resposta de Esther foi: mas tem um mês que eu não vou lá, o rei não me chamou, e olha, tem uma lei persa, se eu entrar, eu vou perecer. Se eu entrar, eu vou perecer. Os olhos de Esther estavam na lei persa. Os olhos de Esther não estavam no Senhor. A esperança, a prontificação dela não estava no Senhor. Foi quando Mardoqueu disse para ela: então, se você não for, muito bem, não vá. Porém, você e sua casa perecerão, porque da parte de Deus vai vir livramento para o povo do Senhor. Aleluia! Para os judeus verá livramento. Foi quando então ela se volta e diz: então, se eu tiver que perecer, eu vou perecer. E agora nós vamos entender que em todo o tempo nós temos que estar preparados. Às vezes eu vejo aqui, o pastor Maxwell tem falado para os obreiros, para os irmãos, ninguém é pego despreparado. Se você está na presença do Senhor, você tem que estar preparado, prontidão em todo momento. É todo momento que o Senhor te chamar, você tem que estar em prontidão. Fui pego despreparado, não vou pregar. Você tem que estar em prontidão. Eu e você, no momento que o Senhor nos chamar, nós temos que estar em prontidão. E aqui veio a prontidão através da vida de Mardoqueu para Esther. E nós vamos ver que ela, dentro dessa atitude, vem um despertamento para a vida dela. Vem um despertamento para ela se posicionar em uma outra atitude. Para que ela venha se posicionar a estar em ofertar, a se ofertar, sacrifício. Nós vamos ver aqui o versículo que nós lemos do 4,16, que ela agora manda ajuntar as moças e fala para Mardoquai: olha, vai lá, junta todos os judeus que orem em jejum e estejam em oração em jejum por 3 dias, sem comerem de dia nem de noite,
porque eu e minhas moças vamos nos sacrificar. E o que é o sacrifício? É se doar. O que é o sacrifício? É ofertar ao Senhor. O que é o sacrifício? É dizer para o Senhor que nós não somos autossuficientes e que nós estamos ali dispostos diante dEle para que Ele então receba aquele sacrifício. Antigamente não podia prestar sacrifício a não ser pelo sacerdote. Neste tempo de Esther, só o sacerdote ia lá uma vez por ano no Santo dos Santos ofertar ao Senhor ali o animal para chegar ali com um cheiro suave diante do Senhor pelo pecado do povo. E hoje qual é o nosso sacrifício? Porque o sacrifício maior Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Ele já pagou com seu sangue o maior sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Mas qual é esse sacrifício hoje para a minha vida e para a tua vida? É ofertar-nos na presença do Senhor, é nos consagrar ao Senhor, é nos entregar ao Senhor. Esse é o sacrifício, é estar como o Senhor ele disse para a mulher samaritana: importa que os verdadeiros adoradores então adorem o Senhor em espírito e em verdade. É a adoração. O sacrifício que o Senhor quer, meu e seu, é que nós nos apresentemos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, como está em Romanos 12. É isso que o Senhor quer. E aqui o que ela fez? Ela se prontificou. Ela então entra agora e vai se sacrificar, porque ela traz uma comunhão. Ela não vai ofertar um sacrifício sozinha. Ela vai ofertar o sacrifício em comunhão. Ela reúne ali o povo de Deus. E nós vamos ver na história da igreja, todo o tempo que o povo de Deus reúne, o seu povo está reunido, acontece um grande abalo sobre os céus. O céu se abre e acontece milagre, e acontece prodígio, acontece maravilha. Deus intervém na história. Deus ele trabalha de uma forma maravilhosa e grandiosa. É este Deus que fez o sol parar em Gibeá para ali Josué, até enquanto não ganhasse a guerra, o sol estava parado. Deus então manda um anjo matar 180 mil homens. Este é o Deus que eu e você serve. Este é o Deus que, através da comunhão do seu povo, o povo que ele chama hoje para sacerdócio real, o povo que ele chama hoje, aleluia, para ser povo santo, aleluia, é eu e você que ele chama. E aqui ele está nos ensinando nesta noite, para estar na presença, não é de qualquer maneira. Para estar na presença temos que ter atitude, não só estar pronto, mas também ter uma vida de sacrifício ao Senhor, de doação ao Senhor, de entrega ao Senhor. Hoje, aleluia, glória a Deus, qual tem sido o nosso sacrifício? Porque para hoje parece que estar em oração é difícil, estar em jejum é difícil. E nós vamos ver com esta mulher, no momento que ela é desperta para que o projeto de Deus na vida dela, para o propósito de Deus na vida dela, a primeira coisa que ela faz é estabelecer essa comunhão com Deus e essa comunhão com aqueles que estavam ao seu lado. Nós vamos ver que a comunhão que ela estabelece com Deus em jejum e em oração, que é este relacionamento, que você só pode ter relacionamento com Deus se é por oração e por jejum, se você traz um estilo de vida. Estilo de vida eu preguei aqui esses dias, estar firme, constante e abundante. Eu preciso ter disciplina, rotina, eu preciso ter disposição, porque se eu não tiver isso, como que eu vou conquistar essa amizade com Deus, esse relacionamento com Deus, essa unção? Muitos falam de unção, muitos falam de poder, mas não tem ali uma intimidade com Deus. E é este momento da rainha Esther, eu e você podemos ver hoje. Ela estava na zona de conforto, mas no momento que ela recebeu um despertar, aleluia, ela estabelece um relacionamento com Deus. Ela começa agora a orar, ela começa
começa agora a jejuar. Aleluia, ela começa agora a chamar a atenção de Deus, e a oração dela chega ao coração de Deus, que chega a resposta, a ação, chega a ação das mãos de Deus sobre a ação dela, sobre a ação dela, sobre a ação daquele povo. Aí nós vamos ver que quando há sacrifício, aleluia, quando há jejum e oração, a casta de demônio que cai por terra e que não tem poder. Nós vamos ver em Mateus 17, 21, a história, o momento que estava Jesus, que saiu um pouco de perto dos seus discípulos, mas ali chega o quê? No meio da multidão, um pai desesperado com um filho lunático, e aquele filho estava ali e não tinha cura, ora caía no fogo, ora caía na água, não tinha solução, aleluia, e os discípulos nada puderam fazer. Hoje eu e você somos discípulos do Senhor, e nós podemos fazer no nome de Jesus, como aqueles discípulos, eles poderiam fazer no nome de Jesus, mas a pouca fé deles impediram que eles fizessem alguma coisa, e ali o espírito imundo estava possesso sobre a vida daquele jovem. Jesus chega e agora levanta aquele jovem e diz para os discípulos que a casta de demônio não sai senão com jejum e com oração. É com jejum e é com oração, é com sacrifício que nós vamos ver milagre, que nós vamos ver prodígio, que nós vamos ver maravilha, que o Senhor vai operar através da minha vida e da tua vida. É com sacrifício na presença, o Senhor nos chama para estar na presença dele, o Senhor nos chama, aleluia, como ele estava fazendo na vida de Esther. O Senhor tinha um propósito para o povo dele, o Senhor tinha livramento para os judeus, o Senhor tem, quem sabe, para o Brasil, através da minha vida, através da sua vida, mas ele quer prontidão, mas ele quer o sacrifício, ele quer que eu e você venha estar como ele tem nos chamado, aleluia. A partir disso, que eles jejuam e que eles oram naquele momento, aleluia, glória a Deus. Aí nós vamos ver, aleluia, a terceira atitude que fez mover na presença do rei. Ela entra ali no versículo 2 e 3 do capítulo 5, ela é no momento que ela entra no pátio do rei. Ela já apresentou o sacrifício dela para o Rei dos Reis. Ela já estava pronta, aleluia. Ela já estava revestida de poder. Ela já estava ali pronta pelo Senhor. Ela já estava ali, ela já tinha recebido de Deus ousadia. Terceira atitude, a busca da ousadia do Espírito Santo. Porque se ela fosse normal, sem uma preparação, ela não teria recebido a ousadia do Espírito Santo. E o que é ousadia do Espírito Santo? É uma coragem excessiva que vem do Senhor. É uma coragem que não é minha, que não é sua, mas é uma coragem que vem do Senhor. É uma capacitação em coragem, é uma determinação que vem dele, e isso vem do Espírito Santo. Ele te faz capaz de agir no momento que você tem que agir. Aleluia! E sabe qual é essa coragem? Aleluia! É o Senhor falando para mim e para você: eu não te dei um espírito de covardia. É no momento que você tem que estar ali, no momento crucial. Essa mulher, ela ia entrar na presença do rei, ela poderia ser morta. Então era um momento crucial, era uma decisão muito difícil que ela tinha que tomar. Ali era vida ou morte, mas ali a coragem do Espírito Santo estava sobre a vida dela, e o medo, a covardia, a dúvida começou um ao outro cair por terra. Sabe por quê? Porque o que estava dela era maior do que poderia estar impedindo ela fazer, aleluia, a vontade de Deus. E é esse chamado que Deus tem para mim e para você. Ele quer que eu e você venha
creio que ela, sobre a ousadia do Espírito Santo do Senhor, aleluia, glória a Deus, ela ali, ela tem essa terceira atitude, e nós vemos aqui, aleluia, no versículo 3, então o rei lhe disse, que há contigo, rainha Esther? Qual é a tua petição? E o que até a metade do meu reino te será dada. Ei! Oh, aleluia! Às vezes nós queremos de Deus, mas não nos preparamos para receber dele. Na presença dele não é de qualquer forma. Na presença dele é conforme ele quer, os padrões dele. Aleluia! E é na presença do rei, entrar na presença do rei. E eu concluo nesta noite esta mensagem no nome de Jesus para a tua vida, que para estar na presença do rei, nós necessitamos ter atitudes de estar prontificado, estar pronto para o momento que Deus nos chamar, para o ofício dele. Aleluia. Segunda atitude, de sacrificar, de ofertar na presença do Senhor e estabelecer esse contato com Deus de jejum e de oração. Terceira atitude, de ter ousadia, buscar a ousadia do Espírito Santo, essa coragem que é uma coragem que é, aleluia, é sobrenatural. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, você que está afastado do caminho do Senhor, você que parou por alguma coisa, você que não consegue se concentrar para orar, você que não consegue estar pronto, sempre é desanimado, você que precisa, nesta noite, em nome de Jesus, vem aqui para frente que nós vamos orar. Nós vamos fazer uma oração agora e você vai sair daqui transformado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, eu estou no meu horário. Oh, glória a Deus, aleluia. As palmas do ao Senhor. Amém? Amém. Vamos analisar, né? O sermão da pastora. E aí aqui é difícil analisar, né? Por quê? Por quê? Por que filho? É difícil. Aí eu vou apoiar quando chegar em casa. Então, aí fica para todos, tá? Vou repartir com vocês, tá? Vocês sabem, né? Amém. Primeiro. Vamos lá. Tá saindo bem aí? Tá. Enquadrado? Tá? Ou tá cortando a cabeça? Tá. Então, primeiro, vamos analisar uma coisa. A característica do pregador não tem como tirar. Alguns de vocês são mais explosivos, outros são mais paulatinos, né? Mas o que a pastora tem que começar a dosar no sermão dela? Você fala muito rápido, você não raciocina. Você fica puxando ali, vai quebrando. A argumentação tem que ser marcada, estou explicando tecnicamente. Né? A argumentação tem que ser marcada. Se você pegar a argumentação, você falou, suas 3 argumentações foram, dá para o sermão, deixa eu ver. Aqui só para eu ver. Onde está a piscada desse irmão? Não está rabiscado? Ó, atitude. Prontidão. Qual era a palavra-chave? Atitude. Você falou tantas coisas que eu não fiquei sabendo qual é a palavra-chave. Foi atitude. Você fala, não sei. Atitude. Respira. O sermão, vocês têm que ter momentos de explosão e momentos de calmaria. Há momentos que você dá uma respirada, você dá a pessoa absorve melhor. Se você prega muito rápido, com muita explosão, as pessoas não vão entender. E você não vai conseguir falar, porque o seu raciocínio, a sua boca não vai alcançar o seu raciocínio. Então, o que tem que ser feito aqui, né? Nós temos aqui, ande, tranquilo, texto, leia o texto, né? O tema nessa noite é na presença do rei, né? E você tinha que falar, o que aconteceu na introdução? Você falou muito da peça, você falou sobre exílio. As pessoas na igreja não sabem o que é exílio, você não explicou o que é exílio. Então, é melhor, a pastora deu um exemplo, tá bom, Ivo, nós estamos aprendendo. Ela não ficou presa em explicar o texto. Tem que ter aquela observação, tá, pastora Rose? Aquela observação de contextualizar com a igreja, porque a igreja também é uma nação de sacerdotes.
E hoje a gente mantém a chama acesa que é para manter hoje é o Espírito. Aí você colocou a igreja no texto. Falar de exílio sem explicar exílio não vai ficar legal. Então eu posso fazer o quê? Você poderia falar um pouco mais na presença. O que é presença? E, que nem o Lucas também, eu queria até falar isso para você, eu lembrei. Procurar explicar toda essa. Vocês pegaram bastante informação. Procura colocar essas informações na argumentação. Porque a introdução é rápida. A introdução é de 5 a 7 minutos, é algo rápido, explica. Né? O texto que nós lemos hoje é uma narrativa parabólica. O que quer falar do texto? O que é uma narrativa parabólica? É um texto, é uma parábola que não tem comparação, não tem um ponto de comparação. Jesus não está comparando com ninguém, então daqui a gente pode tirar as nossas comparações. E você pode explicar rápido. O filho pródigo representa os pecadores, né? O pai representa Deus, e o filho mais velho muitas vezes são aqueles que estão na casa do Senhor. Expliquei. Agora, o que é importante? Vocês explicarem o assunto. O que é? Você está dizendo para a igreja aqui, ó, eu tenho um assunto para falar hoje. Então, de repente a gente quer explicar, o rei Nabucodonosor foi um rei que viveu no ano 7, invadiu. É muito bom isso, mas você perde tempo, porque a melhor coisa que você tem que ter, o maior tempo que você tem que empregar é na argumentação, no argumentático. Então, a pastora falou aqui, 3 argumentações, vamos terminar já, atitudes, né? Sacrifício e jejuar. Sacrifício Não. Primeiro, prontidão. Sacrifício. Aqui, quando eu for falar de prontidão, tem que respirar. Eu fiz a introdução, né? O texto que nós lemos trata de uma narrativa histórica, né, do grande livramento de quê? Do extermínio, da exterminação dos judeus durante o tempo do cativeiro babilônico. O que foi o cativeiro babilônico? Respira. O cativeiro babilônico foi um período, foi um fato que ocorreu com o povo de Israel, porque eles desobedeceram a Deus, eles foram levados para o cativeiro. O cativeiro eles foram libertos do rei, agora um novo país domina a Pérsia, e agora eles estão livres. Agora eles estão livres, eles estão vivendo uma outra regência do reino persa. O reino persa foi uma potência e tal. Mas eu explico isso rápido, não deu 20 segundos, certo? E vou explicar o que é a minha presença. Então, esse povo, ele sempre teve êxitos, eles sempre tiveram sucesso quando eles entraram na presença do rei. Na introdução, contextualiza, traz a igreja para você. Hoje eu quero trazer, Deus me deu essa palavra, para que nós venhamos entrar na presença do rei, da forma que Ele quer. E para isso nós temos que tomar algumas atitudes. Antes eu vou falar da proposição, né? O texto que nós lemos fala de entrar na presença do rei. Mostra a rainha Esther, uma mulher que foi escolhida por Deus, a proposição estou aproveitando para explicar. Foi escolhida por Deus dentre muitas princesas para estar na presença do rei. E vamos ver então algumas atitudes para entrar na presença do rei. Primeira atitude, entendeu? É a prontidão. O que é prontidão? Tem que explicar o que é prontidão. Prontidão é estar preparado. Prontidão é estar posicionado. Falando com aquele, não sei quem falou, foi o Lucas, né? Posição, né, professor Josafá? Posicionado. E aí você vai mostrar lá que ela vai mostrar 2 aspectos ruins. Na argumentação, mostra 2 aspectos ruins e o terceiro bom. Então, vou mostrar o aspecto ruim. Deus escolheu a rainha Esther para estar em prontidão. Ela foi discipulada por Mardoqueu. Era para ela estar pronta. Mas a letargia, mas a prosperidade fez com que ela dormisse no povo. Aí aplica na igreja. Há pessoas também aqui na igreja que estão nessa condição, não estão prontos. Deus está aqui, nós entramos na presença dele, mas você não está ainda sentindo a presença de Deus, você não está se beneficiando, porque você não está pronto, você entrou aqui de qualquer jeito. Olha, estou pegando a pessoa, tem que mostrar que nós também não estamos muitas vezes prontos, como ela estava tranquilona. O que é que está tirando a prontidão? Talvez você ficou limpando o carro o domingo todo, esqueceu de orar. Talvez você está aqui, mas está vendo o jogo de futebol lá, porque é a final do seu time, você não está pronto. Contextualizei. Eu só vou conseguir tirar essas ideias se eu respirar. A pregação você tem que ser. Aí no momento, agora nas aplicações que eu solto o freio, eu sempre falo isso para a pastora, é quando eu vou aplicar esse primeiro ponto que eu recebo, entendeu? Se eu ficar
você não vai pensar. E ela está tendo assim muita dificuldade, porque muitas vezes ela se frustra, ela está porque você está descarregando muito. Você fez o quê? Você abandonou o esboço, ó, deixa eu falar, não. O esboço tem que estar introjetado também, tem que ir em casa treinar. Você faz o sermão 2, 3 dias antes de pregar. E aí fica pregando com as escovas, prega no banheiro, introjeta ele dentro de você. E nunca confie nesse negócio de falar, peraí, você orou para ter isso aqui. Você pediu a Deus uma palavra e Deus te deu. Há momentos que Deus vai falar, não quero que você pregue isso, mas é raro. Para com essas coisas, você tem que estar preparado. Então o sermão tem que estar aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui, eu estou com ele introjetado, eu só dou uma olhada, prontidão, vou explicar. Como eu já falei várias vezes em casa, quando vier a prontidão na cabeça, eu fui ver no Google, no dicionário. Prontidão é isso, isso, isso. Eu tenho respiro. Quando eu tenho algumas partes dentro de mim, eu consigo falar melhor. Então, para todos vocês, as argumentações têm que ser marcadas. Respira, para. Dá uma transição, não fica repetindo. A pastora repetiu muito. Ela falou do sacrifício e pegou a prontidão de novo. Aí falou do sacrifício, aí quando foi falar da ousadia, aí teve que falar de prontidão, do sacrifício, e isso vai macetando, o sermão vai ficando pesado. As pessoas não conseguem entender porque está misturando tudo. Então eu só vou repetir essas argumentações na conclusão. Explica com segurança. Primeira atitude, prontidão. Mostra a falha dela, que não estava pronta. Mostra a falha do povo, segunda parte porque a argumentação você tem que dividir ela em 3 partes. As duas, você dá 2 exemplos ruins. O exemplo ruim do texto, da pessoa, do personagem, e o exemplo ruim que a igreja hoje está cometendo, e dá uma solução. Sempre aponte o erro, o pecado, e dá uma solução. Tá? Os grandes pregadores apontam o pecado e põe uma solução. A sua final, para você sair para ir para a argumentação, para a segunda argumentação, você tem que mostrar uma solução. Mas a partir do momento que ela foi desperta, o despertamento fez com que ela estivesse pronta, então ela pôde entrar na presença do rei. Nós só vamos receber o que o rei tem para dar para nós quando nós estivermos prontos, despertos, atentos. Aí, uma outra atitude que eu vejo é o sacrifício. E tal, mas ela não estava sacrificando. Tem muito crente que perde a prosperidade, quando chega ele descansa, não quer mais jejuar, não quer mais ter uma vida de Deus, com Deus, tal. Sempre respira, sempre pensa, termina as frases. Não, você vai quebrar as frases, tem que treinar isso, para não quebrar as frases. Você é cheio do Espírito Santo, é pentecostal, não é? E aí não tem como segurar um pregador pentecostal, não é? Mas dá para melhorar. Procura soltar essa energia na sua aplicação na argumentação, entendeu? No final de cada argumentação. Vamos lá! Tá bom, a glória a Deus crente. Mas você tem que explicar o texto. Se você vier direto, você não vai conseguir. Tudo bem? Eu sei que eu não vou dormir em casa hoje, tá? Quem quiser preparar aí. Eu já sei disso. Eu falo, né? Eu estou sempre ajudando. Tentando treinar. Entendeu? E é isso. E na conclusão é isso. Aí você pega tudo que você falou, você faz algo rápido e manda. Tudo bem? Procurem. Não é que pregar devagar não significa que você não é pentecostal, mas você tem que dosar. Então eu estou aqui pregando, estou explicando. Eu explico o que é pregação. Mas a gente faz uma coisa muito bonita que eu não vi nenhum outro pregador falar. Pregação, pregar a palavra são 3 coisas. Primeiro, ensino. Você vai ensinar e na argumentação você ensina que ela não estava pronta. Vou explicar o que é pronto, que é prontidão. Eu posso pegar a falta de prontidão, procurar o antônimo de prontidão e explicar isso. Letargia, né? Preguiça, sei lá, você pode pegar e mostrar que ela estava na dela, preguiçosa. Há pessoas preguiçosas na igreja e mostrar o benefício da prontidão. Porque a pregação ela tem que ter ensino, então você tem que ensinar pelo menos as 2 argumentações. Na terceira você prega, na terceira, olha, na argumentação você tem que dar 2 exemplos ruins, o do texto, do personagem e da igreja, do atualizado, e isso você traz o quê? Você traz o ensino. E na solução você prega, aí é a hora que você solta o motor do carro, mete marcha, entendeu? Aí manifesta o poder de Deus. Porque a pregação tem que ter ensino, pregação e a manifestação do poder de Deus. A manifestação tem que ser nessa aplicação. Essa hora que você deixa mais leve, você precisa falar muita coisa, mas você aplica, você joga para a igreja. A unção que está na sua vida, o que Deus falou com você quando você preparou o sermão, você joga para a igreja, não fica com você. Se você jogar isso toda hora na igreja, o pessoal vai, nossa, meu Deus do céu.
Mas também se você ficar falando, pregar como se estivesse falando, não tem aplicação, não tem explosão, você não derrama, você não jorra a água viva para as pessoas, não tem como. Então tem que ter na terceira parte, de cada argumentação, você tem que soltar isso. Tudo bem? Explica o texto. Olha o texto. Tudo bem? Vamos treinar de novo segunda-feira que vem? Tá? Então, Uma hora, pastor, eu. se vocês chegarem em 8 horinhas, dá para dar uma revisada a vocês, tá? A pastora Rose agora vai pregar expositivo. Ai, Jesus. Não é mais temático. Não adianta correr, expositivo. Outra coisa, pastora, expositivo é expositivo. Quando for falar de outro texto, é expositivo ou temático que você pregou? Positivo, pastor. Bebê. Eu? Positivo. Não foi expositivo. Foi temático? Não, você foi pegar uma casca de demônio, você explicou o texto, não. Não, Passa um tempo. foi expositivo. Você foi expositivo na sua Que cabeça. tinha exórdio. Começou agora, no momento que eu vou dormir na casa da minha mãe. Tinha exórdio, tinha argumentação, tinha proposição. Eu não sou seu marido agora, sou seu professor, escuta. Então não foi expositivo? Ele misturou, você misturou. Posso explicar ou não? Vai, pode. Quando você cita a passagem lá de Jesus expulsando o demônio, você se prendeu muito nisso. Quando eu quero fazer a alegorização, quando eu quero dar algum exemplo, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer isso de forma rápida. Houve um momento que os discípulos não puderam expulsar um demônio, lá em Mateus tal rápido, e Jesus explicou que tem que ser com jejum e oração, rápido, não fica preso contando o texto, senão fica uma mistura, porque você está no expositivo, o expositivo tem que ficar no texto. Entendeu? Se ficar pegando muito exemplo, aí você está fazendo duas coisas, ele fica muito, muito pesado as pessoas. Olha, eu que tenho essa cabeça, eu fiquei meio doidão com o seu sermão, parece que eu tomei um negócio. Porque muita informação, muita. Então eu não coloco outro texto. Não, o que você faz? Você faz paráfrases. Ok? Paráfrases, ou que seja, que não é bem. Eu falo, não é. Eu esqueci a palavra, mas um exemplo que eu dou aqui rápido é uma. Comparação? Não é comparação, tem outro nome que eu falo direto, eu esqueci hoje, que é bem mais fácil. Parafrasear? Não é. Transição? Não, eu falo uma coisa que. É textualizar, não? Hã? Contextualizar? Não. Contextualizar você já está na aplicação que você vai fazer em cada. Ou então na segunda, você está contextualizando e quando você aplica, você está andando poder. É como se fosse alusão. Eu vou pegar um apoio rápido. Jesus, porque eu estou pregando no Antigo Testamento, é difícil pôr Jesus aqui. Então eu posso pegar alguns textos e fazer uma alusão rápida. Mas eu não posso falar, os desceram do monte, e estava tendo aquela briga, e sai, e vai, e estava dor. Você perdeu o tempo. Fala só uma lembrete. Jesus também falou sobre esse assunto. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus revelou o segredo. A casta de demônio sai com jejum e oração. Outra coisa, o demônio. Quem é o demônio? Você não falou quem é esse capeta que estava lá. Quando você aplicou isso, nós não sabemos quem era o demônio. Não, saiu. Quem era o demônio no texto externo? Não, eu acho que falou sobre o sacrifício. Mas eu estou te falando. Se eu pego alguma. Você falou do demônio. O demônio vai estar com terra. Esse Satanás do inferno. Mas quem era o demônio no expositivo? No expositivo eu tenho que explicar o texto. Então é o seguinte, aí você tinha que falar, Amanda, ele representava o demônio. Então você tem que explicar, entendeu? Então, porque aí lembra que Jesus falou como que a gente vence o demônio? Certa feita os discípulos não conseguiram fazer, não sei se foi na prontidão que se colocou, para não manter, porque não estavam prontos. Né? No sacrifício, então não estavam sacrificando, estava tudo de boa nas costas de Jesus. E tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Mas Jesus falou qual é o segredo? Essa casta de demônio só sai com jejum e oração. A partir do momento que ela pagou o sacrifício, as coisas começaram a mudar. Né? A personificação do diabo lá caiu por terra. Eu tenho que falar, faço alusão rápida, mas eu aplico o personagem. Eu explico ele. Tudo bom? Vou dormir em casa hoje? Vou dormir em casa? Não? Vou ficar de pé. Deus abençoe quem acompanhou aí, tá bom? Estava ouvindo. Deus abençoe. Aperta o pause aí, por favor. Até amanhã, até segunda. Pastor, eu e o Romildo, né? O Alex fugiu.
A Rita também não veio. Pai do Senhor, pô. Tem mais gente aí. A Paulo e aquela sabe tudo. Cadê o Paulo? Avisaram que ele veio? Tá bom, vamos lá. Bastante gente. Mas como